Vocês são fogo, hein? Vocês conseguiram lotar o auditório, parabéns. A caravana do Rafael tá aqui? Muito bem, gente, boa noite, obrigado pela presença de todos vocês. Acho que a presença de vocês só vem celebrar ainda mais a importância do assunto que a gente vai falar hoje, né? Que é justamente essa transformação da fábrica de cenário junto com a tecnologia e tudo que a gente vem podendo produzir cada vez melhor, e sem a ajuda de todos vocês a gente não conseguiria, né, os resultados que a gente vem conseguindo. Vocês estão vendo aí que está todo caracterizado, né, várias coisas interessantes, lá fora também. Depois, acho que no final a gente pode ir lá fora ver um pouquinho melhor as coisas e eles vão obviamente falar um pouquinho. E eu gostaria de convidar vocês para o restante dos painéis, porque nos painéis anteriores não lotou assim. Vocês estão convidados. A gente ainda tem o Júlio também falando com vocês aí na semana que vem. Também tem o Raimundo Lima depois na outra semana. Aqui tem a programação, Alexandre Sano conosco também. Lá fora tem o banner com a programação e é bem importante que vocês participem, né? A Academia de TV é fruto aí da Universidade Corporativa e tem como objetivo levar cada vez mais para todos vocês a visão de negócio SBT. Então, que bom que vocês vieram prestigiar o trabalho de vocês, que é tão importante. As demais áreas também, a gente percebe aqui que tem outras áreas também interessadas em conhecer um pouco mais. E é importante que a gente venha participar de todas as ações. A gente dá certificado para quem precisar de horas complementares na faculdade, então procure o RH que a gente pode depois fornecer. Então, com vocês hoje, a gente tem aí o Rafael Marini como mediador. Temos o Thiago e o Miro discutindo um pouquinho aí então sobre a tecnologia, né, a revolução e a transformação da fábrica de cenário. Olha, tem luz esse negocinho, muito legal. E tem os brindes lá fora, tem algumas coisas super interessantes que eles prepararam. Ah, por isso que encheu? Mas ninguém estava sabendo, Mentira, mas terão outras coisas importantes nos outros painéis também. E acho que o brinde maior que todo mundo vai levar daqui é o conhecimento, né? E vocês mesmos se prestigiarem, porque o que vai ser falado aqui é fruto do trabalho de todos vocês. Parabéns! Boa noite, boa palestra. Gente, obrigado pela participação, obrigado por terem topado também esse desafio, né? Os nossos gerentes estão aqui também para prestigiar o trabalho de vocês. Boa noite e obrigada. Bom, novamente, boa noite. Antes de entrar no tema da nossa palestra, que é a transformação da fábrica de cenários, eu vou passar aqui um pequeno vídeo sobre tecnologia com um toque de humor, para descontrair um pouco. Está todo mundo trabalhando o dia inteiro aqui, né? E para mim pegar o fôlego, gente, que se eu perder o fôlego, não precisa chamar o ambulatório médico com balão de oxigênio. Eu vou me recuperar, eu demoro só uns 15 minutos, depois eu me recupero. Mas vamos lá, vamos passar o... Pensei que era só eu que travava, o negócio também travou. Ansgar? Ja, så bra, ok. Ja, hei du. Hei du. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja, så jeg har fått gjort noen ting hele formiddagen. Nei, jeg beklager at det tar tid, og så skjønner vi holde på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den? Altså, hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei. Vil du ha en kopp av en vann? Nei, det skal være fort gjort, det skal vi se. Du bare gjør der. Sånn. Ja, da er vi i gang.
Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Ikke sant? Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Ja, ok. Nei, men du skjønner at inni her så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der. Og så, der. Så er du tilbake til den teksten du hadde seg. Ok, så jeg slutter der, og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene. Ja? På den måten der. Sånn. Der ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå. Nei, alt ligger lagret inni her nå. I tilfelle du setter fyr på en grad, det er kanskje litt sannsynlig. Ja, ok. Nei, for det er noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja, det er overhodet litt. Det er greit? Ja, men du, før du går, jeg bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så, hva du kaller det? Blar. Jeg blar. Ja, blar videre. Blar frem og tilbake. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Flott. Kjempefint. Nei, men du, nei, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Ja, du er fra feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det, altså? Åpne fra den siden der. Sånn. Der. Der er den åpne. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen som brukerveiledning. Det er sikkert den der. Der, vet du. Åja, den, ja. Får alt sammen. Ja, men ikke sant, det er jo det samme problemet. Får den ikke opp. Ok. Só completando a apresentação que o pessoal do RH fez dos palestrantes, o Niro tem 21 anos de empresa e o Thiago tem 4. Assim, a careca é por causa do tempo de empresa, né? Bom, ao longo dos últimos 20 anos, a gente em processo de serviços, hoje o Niro e o Thiago vão falar sobre as inovações tecnológicas que foram implantadas ao longo desses 20 anos e que trouxeram aumento de produtividade, de eficiência e produtividade. Durante a apresentação deles vão entrar no detalhe em cada inovação tecnológica. E também falando sobre os benefícios da implantação dessas tecnologias. Aviso para vocês que vocês não precisam esperar até o final para fazer perguntas. Vocês podem fazer a qualquer momento, interrompam a qualquer momento. A nossa meta é falar sobre tecnologia, mas também é falar para que vocês conheçam um pouco mais da fábrica de cenários, embora acho que a grande maioria aqui seja da fábrica, né? Mas é isso. O Niro vai começar a apresentação agora, explicando quais são os setores que tem na fábrica, tipo de serviço e tipo de material. Eu começo aí a palestra até perguntando para o Niro, quantos profissionais você tem hoje na fábrica, Niro? Tem total 120. E terceiros com a construção do Carinha de Anjo está pegando aproximadamente 44 temporários. Ok. Bom, pessoal, boa noite. Vou começar aqui passando para vocês a estrutura da fábrica. Temos aí o setor de marcenaria, representado aqui pelo Thiago, que é o gestor da marcenaria. A marcenaria é o setor responsável por toda a construção de cenário, principalmente a parte de madeiras, né? Madeiras, acrílico, policarbonato, em alguns casos trabalha também com alumínio. Ele também é responsável pela Halter, que é um setor que fica dentro da marcenaria, fica na gestão dele também. Além de cenários, ele constrói sets, provas, eventos, tanto interno aqui no SBT, quanto eventos externos também. Próximo setor aqui é de pintura de arte. Pintura de arte é responsável por toda a pintura artística, também dos cenários, não só cenários, também como qualquer outro tipo de evento que englobe qualquer tipo de pintura artística. Temos o setor de pintura de cenários. A diferença de pintura de arte para a pintura de cenários, o pintor de cenários, ele
trabalha mais com pinturas lisas. O que é pintura lisa? Por exemplo, se teto, a parede, o que não tem arte. Eles até fazem pequenas coisas, mas o básico deles é fazer pinturas lisas. Eles começam desde da preparação das peças, que seria amaciar, lixar e dar esse tipo de acabamento. Quando tem arte, é sempre o pintor de arte que executa. Dentro também temos o adereços, esses 3 setores de pintura e adereços, representado aqui pelo Milton Rosa, que está com a gente assistindo. O adereço é responsável pela confecção de todos os adereços utilizados em cenários e eventos. Temos exemplos ali, aquela cabeça do Shrek e o Evoque, foi confeccionados também pelo adereço. Temos a tapeçaria, temos aqui algum profissional também da tapeçaria, ali o Lucivaldo, não sei se tem mais alguém. A tapeçaria do SBT, acho que de televisão, do modo geral, ela é diferente da tapeçaria convencional. A tapeçaria convencional, eles fazem mais sofás, estofamentos de carro, esse tipo de coisa. No caso do SBT, eles fazem, além disso, eles fazem também cortinas, instalação de pisos, fazem revestimento de painéis e tapadeiras. Tapadeiras, para quem não está habituado, são as paredes que circundam todos os cenários. Temos a eletromecânica, também aqui representado pelo gestor Marinho, que está lá no fundo. A eletromecânica, ela tem perfil de profissional duplo, né? Temos o perfil de profissional que cuida mais de parte elétrica do cenário, e temos o profissional de perfil de serralheria e mecânica, né? O profissional serralheria e mecânica, eles constroem todas as partes, estruturas metálicas dos cenários também, de provas, mecanismos, que a gente chama de tractana, né? E o eletricista cuida de toda a parte elétrica dos cenários. E temos o setor de artes gráficas, que é responsável por toda a comunicação visual impressa dos cenários. Não só cenário, mas como fichas, aquelas porta-fichas que os apresentadores usam. E também eles cuidam também das áreas do SBT. Por exemplo, essas portas de elevadores, as catracas, são tudo realizado por essa equipe de artes gráficas. A gente vai falar aqui um pouco das tecnologias que a gente tem implantadas na fábrica de cenários. Falar um pouco de tintas, máquinas pneumáticas, impressora plotter, calandra de metais, vacuum form, fitas de LED, laminadoras de adesivos, router e polidor de acrílico, mais conhecido no mercado como microchamas. Falar um pouquinho de tinta, questão de... A preparação de tinta, antigamente era feita da maneira manual, é como a gente faz em casa hoje, né? Despeja uma certa quantidade de tinta numa lata, coloca o pigmento, mexe até você obter a cor que você precisa. Isso tem um problema, porque se você acabar a tinta ou você precisar fazer algum retoque, você nunca vai conseguir chegar no mesmo tom de tinta. Nós temos a máquina hoje aí, a Self Color, hoje não, já faz um tempo, que você só escolhe a tinta pelo catálogo, coloca no computador o código e ela mesmo prepara, você pode repetir essa mesma tinta quantas vezes for necessário. Tinta esmalte sintético, tinta esmalte poliuretano. A tinta esmalte sintético, ela é muito utilizada para pintura de grades, portões, metais diversos, porém ele tem problema de secagem, ele demora aí acima de 12 horas para você poder estar utilizando a peça. Então, para a fábrica do SBT, isso não é viável, pois a necessidade é mais urgente. A gente pinta muito cenário de um dia para o outro, ou até mesmo para o mesmo dia, e não tem condições de usar esse tipo de tinta. Então a gente utiliza a tinta esmalte poliuretano, que é uma tinta mais resistente, ela seca ao toque em aproximadamente 1h30, e em 4 horas a pessoa já pode estar pisando em cima em caso de pintura de piso. O Nilo, essa tinta é o que o pessoal chama de epóxi?
Não. Ou não? É tinta esmalte poliuretano, Então, é a famosa PU, tinta PU. Mas assim, o que o pessoal comenta pelos corredores, eles falam, pô, já pintou com epóxi? Não, esse é um nome errôneo que já vem utilizada essa nomenclatura já desde há muitos anos, mas é tinta esmalte poliuretano. A gente recebe, inclusive, alguns pedidos da cenografia, pintura em epóxi. Isso, mas não é. Epóxi é outra coisa. É outra coisa. Tinta esmalte poliuretano é a tinta alifática, né? A pintura em epóxi é essa pintura que vocês estão vendo no corredor dos estudos, no piso. Essa é uma pintura epóxi. É a resina epóxi, nesse caso aí, né? Que é muito utilizada para quadras de futebol, esse tipo de coisa. Temos aqui a tinta Osmocolor também, que a gente utilizava muito. É uma tinta que faz pintura imitando madeira. Você parte de uma superfície lisa e faz esses veios de madeira. Essas madeiras, elas não são assim de fábrica. Elas são madeiras comuns, compensados, ou MDF, e elas recebem esse tratamento através de tinta. Antigamente era feita com tinta Osmocolor. O problema desse produto é que ele demora, no mínimo, 24 horas para secar. E o tingidor à base de água, que é o que foi feito essas pinturas, essas mesinhas também, ela é uma tinta que você pinta, dali uma hora ela já está pronta para uso. E se você quiser deixar ela com brilho, basta passar um verniz, que também é secagem rápida. Temos uma tinta aqui que a gente está em fase de teste, que essa tinta Power Revest é uma tinta, ela pode ser usada como spray ou através de pintura em revólver. Ela é uma tinta que, se você, por exemplo, pegar essa mesinha aqui e você quiser mudar ela de cor, você aplica essa tinta. Se você quiser voltar ela para o original, basta remover, é como se fosse um adesivo. Você puxa, a tinta sai. Ela é muito utilizada para pinturas de carro, de rodas. O pessoal que gosta de tunar carro, aquelas coisas, pinta a roda. Hoje pinta de uma cor, mês que vem pinta de outra cor, está sempre mudando. Então é um produto bem interessante. Inclusive a gente vem fazendo testes aqui com nos cabos dos microfones, né? Porque eles danificam e como ele aparece muito no vídeo, isso acaba ficando feio. Então, como ela é uma tinta meio emborrachada, a gente está fazendo o teste e acredito que a gente vai ter um bom êxito aí com essa tinta. Agora o Thiago vai falar um pouquinho aí de máquinas pneumáticas. Boa noite. As máquinas pneumáticas, elas são equipamentos que elas trabalham com ar comprimido, né? Aqui na fábrica de cenário a gente usa muito, são fixadores pneumáticos. Os fixadores pneumáticos, eles têm algumas categorias. A gente usa bastante o bate-prego, que é essa ferramenta grande aqui embaixo. Tem o grampeador e o pinador, né? Esse equipamento, ele é um equipamento que ele tem várias características que a gente decidiu usar eles. Uma é a agilidade, né? Uma coisa importante, ele é um equipamento que veio para suprir a necessidade de velocidade para trabalhos de fixação, que é pregar, fixar com grampo, com pino, esse tipo de coisa, né? Então, ela é uma ferramenta muito ágil. É um equipamento também que tem bastante segurança ao trabalho, ele foi desenvolvido com vários dispositivos de segurança, né? E ele acaba gerando uma economia. Você tendo um trabalho mais rápido, assim, você acaba economizando no tempo e... Esse daqui foi um marco na história da fábrica. Tá? Essa implantação aconteceu há 20 anos atrás, quando o pessoal da Camarés veio para cá. Acho que na fábrica de cenários foi o primeiro visitante aqui do CDT. E isso mexeu muito com a eficiência da fábrica. E eu costumo dizer que é uma inovação de ruptura. Não tem mais volta. Se a gente faz um cenário hoje de 25 a 30 dias, a gente fez as contas aqui, se a gente fizesse só na base do martelo, sem o pneumático, a gente demoraria de 70 a 80 dias para fazer um cenário. Totalmente inviável. É um equipamento aí que propicia bastante agilidade. Vocês desculpam que eu estou gaguejando, eu estou meio nervoso, tem muita gente, né? Esse daqui foi uma comparação que a gente fez do trabalho sendo feito com martelo. Esse aqui é o marceneiro Ronaldo, acho que ele está presente aqui. E aqui à nossa esquerda ele está fazendo o mesmo serviço com um bate-prego, né?
você consegue perceber a velocidade que é diferente. Não está na velocidade normal, ele não é tão rápido assim, está acelerado. O pessoal da produção ia começar a pedir para fazer mais rápido. Né? Ele é bom, mas também não é tão rápido assim. Então a gente tem um ganho de tempo com uma média de 40%. Né? A gente cronometrou o tempo da produção dessa peça. Para ela ser feita no martelo, ele demorou uns 12 minutos. Ele é bom. Você pode ver que ele só dá uma no prego. Tal, ele já vai. Ele vai ganhar as provas do ratinho. Mas mesmo assim, a do bate-prego é do ratinho, né? Hoje em dia a gente usa no ratinho. Agora vocês imaginam a diferença. A última novela nossa, que foi Cúpula, foi 15 mil metros quadrados de construção. Imagina se a gente não tivesse esse martelo. Acho que a gente fez a novela em 3 meses e meio e demoraria o quê? 6 meses, talvez 7 meses. Ia ser um pouco enviado. Fora o dedão dos marceneiros que agradece muito, né? O tipo de construção feito com esse equipamento é diferente do que uma coisa feita no martelo, né? A gente faz hoje em dia estruturas bem delicadas, assim, que você consegue pôr desde um pino bem pequenininho e eles colocam milhões de pinos, né? O marceneiro tá aí, cadê ele? Tá aqui. Aí, o Ronaldo. O Ronaldo é um ótimo profissional aí. E, bom, esse é o nosso equipamento pneumático. Um outro equipamento que foi bem importante também foi a impressora plotter, né? Então a impressora plotter é uma impressora idêntica às que a gente tem em casa, só que ela já trabalha com uma escala industrial. Então a gente trabalha a impressão de adesivos, de lonas, de alguns tipos de material flexível, alguns tecidos, materiais finos, né, tipo PVC, e ele foi um equipamento bem importante. Antes do uso da impressão, qualquer placa ou qualquer comunicação feita no cenário, ele era feito com pintura de arte. Então, se você precisasse de uma plaquinha no programa, você precisava lá, o pintor de arte desenhava, pintava, e daí você tinha lá uma placa ou qualquer tipo de comunicação, era sempre feito manual. Com a entrada desse tipo de equipamento, você conseguiu ter uma agilidade de produção de peças, que sai um projeto da cenografia, já executa diretamente. Assim. A defesa da compra dessa máquina, para os mais antigos, como o Neia vai se lembrar, foi o peitação. A gente fazia 60 placas por semana, que tinha uma pintura, acho que a Silvana também se lembra, tinha uma pintura de arte e mais a resposta. Isso agilizou bastante. E essa máquina acabou se pagando em coisa de 10 meses. Foi um ganho enorme, né? Hoje, infelizmente, ela já está um pouco ultrapassada, fora de linha, ela já tem 10 anos, mas a gente está na fase de estudo para comprar uma maior aí. Mesmo assim ela trabalha bastante... Né? Não, se parar essa máquina, para a produção. A gente fica desesperado aqui, enfim, chamar o cara de madrugada para consertar, porque é totalmente dependente, né? E uma máquina que funciona casada com essa, que a gente adquiriu há pouco tempo, foi a laminadora de adesivo. Então, quando você imprime um adesivo, ele está exposto, assim, né? Então, você precisa aplicar uma laminação para ele ter uma maior resistência. Então, para alguns casos, como o cenário é uma coisa efêmera, muitas vezes, né? Você acaba descartando rápido. Em outros, ele precisa ter resistência. Quando precisa ter essa resistência, a gente aplica essa laminação. Antes de comprar essa máquina laminadora, a laminação era feita manualmente ou a laminação era feita em fornecedor externo. Então, quando a gente comprou esse equipamento, né, e foi implantado lá no setor de artes gráficas, ganhamos bastante agilidade e diminuiu o custo, né, que todo o adesivo que tivesse que ter laminação era feito fora. Para ter uma ideia da velocidade de trabalho dessa máquina, a gente fez esse vídeo aqui. À esquerda aqui tem a laminadora, né, e à direita ele fazendo a laminação manual. Essa tem proteção, já tá? Esse equipamento ele já é o equipamento que está na norma, tudo não existe risco de esmagamento, né? Não vai nascer mais um Lula, né?
Aqui, um tempo de laminação feito na máquina, para essa peça deve ter aproximadamente uns 2 metros, foi uma coisa de 1 minuto, né? Feito manualmente, demora aí uns 3 minutos mais ou menos. É 3 vezes o tempo. Em uma peça parece pouco, mas é um ganho grande, né? E a qualidade do serviço, né? O pessoal de artes gráficas também é bem criativo, acabam colocando vários tipos de materiais para fazer laminação ali dentro. E a gente faz jateamento de placas de poliuretano, de policarbonato, né? Tem diversos serviços que a gente acaba utilizando esse equipamento aí. Olha lá, ele acabou 3 vezes depois do outro, né? O tempo. Bom, tem um outro equipamento também que foi importante, que é essa calandra de tubos, né? A calandra de tubos é um equipamento usado para modelar barras de ferro, né? Tanto tubos quanto alguns ferros maciços. O primeiro equipamento desse que o SBT teve, ele foi construído com tecnologia daqui mesmo. O equipamento já existia no mercado, mas a fábrica de cenário que desenvolveu a primeira máquina dessa que a gente teve. Ela é uma peça que a gente usa muito, né, para modelar alguns metais. Tem um vídeo aqui do Luciano, até acho que ele está aqui também, trabalhando. E a gente hoje em dia, essa daqui já é uma segunda máquina que a gente comprou, que ela faz trabalhos um pouco menores, né? A nossa máquina é muito melhor que essa. Não é porque foi a gente que fez, mas foi bem feito. E, bom, daí o princípio dela é esse: você coloca uma barra de metal e ela curva, né? Tem diversas peças que você consegue observar aí que... bom, dá para fazer uma infinidade de coisas, né? Uma bola, uma cortina. Esse é um trabalho bem interessante, que você tem uma calandra de metal e uma coisa que caracteriza bem a eletromecânica, que é uma construção de uma peça com mecanismo e eletrônica junto, né? Então você tem a calandra da... Isso daqui é o obturador do Máquina da Fama, né? Não sei se vocês reconhecem aí, mas é a entrada do cenário, né? Então a equipe da eletromecânica e o Marinho até aparece no vídeo, desenvolveu esse mecanismo e construiu com o auxílio daquela máquina e outras também. Então esse é um trabalho que caracterizado interessante. Outro equipamento que a gente tem aqui no SBT que é bem importante também é a máquina de vacuumforme, né? Então a máquina de vacuumforme é um equipamento que ele é feito para modelar peças de plástico. Então ele trabalha com aquecendo, eu vou mostrar um vídeo mais para frente, mas ele aquece uma placa de PET ou PTG, né, que é o que a gente mais usa. Ele faz com vários materiais, em cima de um positivo, e você tem a reprodução em série de uma peça. Tem algumas placas lá na frente que depois vocês podem observar. A gente faz azulejo, faz tijolinho, faz várias coisas. Então esse daqui é o equipamento, né? Ele tem aqui a placa plástica. Essa caixa aqui atrás é uma caixa de resistência, ela aquece esse plástico. Daí dentro desse equipamento vai o molde positivo. Aqui no caso a gente usou brita, né, que é para fazer uma textura do cenário do Raul Gil. Semanalmente a gente produz essas placas aí. Então você vê que ela aquece o plástico, ele chega até deformar. O positivo que está embaixo, que é a modelagem, nesse caso é a brita, mas a gente faz diversas peças. Ele sobe, o vácuo suga, né, a bomba de vácuo, né, suga todo o ar, e o plástico modela no formato que está em cima. Essa máquina tem uma história interessante. A gente chamou uma empresa para fazer uma exposição dessa máquina, acho que não é feminina. E essa máquina ficou um dia e uma noite, e uma madrugada a gente entregou ela no dia seguinte. E a gente observou, eu juro que a gente não desmontou a máquina, de jeito nenhum. E a gente fabricou a nossa própria máquina. Essa máquina foi fabricada aqui no SBT a um custo de 30 mil reais. E na ocasião, uma máquina dessa custava na ordem de 150 mil reais. Mas eu juro que a gente não desmontou a máquina inteira do fornecedor, não é verdade, né? O Sidney acho que conhece também essa história, né? Esse aqui é mais... uma máquina de vacuumforme que tinha televisão. É padrão 2 por 1. Todo mundo usava 80 por 60. E ela é totalmente automatizada, pneumática, ela é muito melhor que a do fornecedor. Mas a gente não desmontou. Bom, falar um pouquinho aí agora de LED, né? A fita, não só a fita, mas o LED em si é uma das grandes revoluções, das maiores revoluções em termos de iluminação, né?
Aqui nós temos um exemplo de lâmpada, como era feito antigamente. Eram muito utilizado lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas incandescentes. Aqui é lâmpada fluorescente com reator dimerizável, não é o reator comum que a gente costuma usar em casa. A diferença desse reator é que você pode dimerizar a luz, baixa intensidade, mais intensidade, e também fazer troca de cores, sistema RGB, que no caso é uma fita, como tem a fita de LED aqui. Ela troca de cor conforme você programa na mesa, você pode fazer essa troca de cor. Então a mudança desse sistema para a fita de LED foi enorme, vocês não fazem ideia. Nesse caso aqui, vocês podem observar aqui, além de não ser qualquer eletricista que mexe com esse tipo de equipamento, ele é bem complicado de mexer. É utilizado 11 fios, 7 aqui e 4 nessa outra ponta, para abastecer apenas 60 centímetros de luz. Então você precisa 11 fios para acender 60 centímetros de luz, que é o caso aqui. Isso para uma cor. Se você tiver que fazer o sistema RGB, fazer mudar de cor, você precisa de 3 equipamentos desse daqui e no mínimo mais 3 lâmpadas. Se você levar em consideração que um reator desse aqui custa mais de R$200 cada um, você não faz com menos de R$700 para acender 1 metro de luz. Comparação aqui, se você for comprar um rolo de fita de LED de 5 metros, você vai pagar aqui em torno de 50, 60 reais, mais uma fonte que custa em torno de 70, o custo é infinitamente menor. Além do que você trabalha, no caso de uma cor só, você trabalha com apenas 2 fios, e no sistema RGB você trabalha com apenas 4 fios. No caso aqui, como é televisão, a gente usa muito controladora de LED. Por quê? Essas fitas ela tem que ser manipuladas pelo pessoal que fica lá na mesa de iluminação, para saber a hora que acende, a hora que muda de cor. Então, existem umas controladoras de LED onde são ligados a essas fitas. Aí tem uma outra história, eu só conto história, né? É uma ligação extremamente difícil, só que quando a gente criou isso, acho que o Neia também vai lembrar, estou usando esse desenho para tudo, foi um chute da canela da Globo, porque a gente conseguiu fazer a primeira caixa de luz com mudança de cor. E isso a Globo ficou quase 2 anos sem ter essa tecnologia. Lógico que baita trabalho, né? Quando chegou as réguas de LED, não era nem fita de LED, a gente soltou rojão, porque era muito dificultoso a ligação. Mas que a gente deu uma porrada na Globo, a gente deu. Isso ficou marcado e foi um show do milhão que foi um baita sucesso, né? Para a época, né? Mas, sem dúvida, a inovação trouxe um monte de benefício, né? Complementando aqui, no caso aqui das lâmpadas, ainda não podemos esquecer que para dar cor precisa de gelatina, que também é um outro material, que um rolinho custa, sei lá, o pessoal de luz está aqui, R$400. E eles foram aí também para a NAB, né, uns dias atrás aí, e estavam procurando lá refletores de lâmpadas tungstênio, é isso? Não tem mais, só LED, né? Então, quer dizer, o LED ele está tomando conta de tudo, realmente. Agora o Thiago vai falar um pouquinho aí sobre... Oi? Com as fitas de LED, também a gente conseguiu diminuir o custo da manutenção. Sim. Ou seja, com as lâmpadas antes, eu acho que aquecia e queimava mais rápido. Não só queima muito mais rápido, como também quebra, né? Não podemos esquecer que os cenários são montados e desmontados. E a cada vez que bate um praticável no chão, por exemplo, pode quebrar uma lâmpada. Então, diversas vezes você... Tem aqui, ó, baixo custo, fácil instalação, a versatilidade por ela ser um equipamento flexível, a manutenção, os benefícios são inúmeros, né? Se a gente for falar aqui, tem muito benefício a utilização da fita de LED. Agora o Thiago vai falar um pouquinho da Halter. Bom, a Halter, ela é uma
basicamente é uma fresadora CNC, né? O que é isso? É uma mesa de corte que ela trabalha com comando numérico computadorizado. Então, isso é um equipamento que você coloca uma chapa de material, você trabalha um desenho, então a cenografia geralmente passa para a gente um desenho, a gente cria uma programação de corte de acordo com a necessidade. Esse programa ele gera um arquivo CAN, que é um código binário, e ele passa para a máquina, que ela vai fazer o corte da peça de acordo com esse desenho que você passou. Ela tem uma capacidade operacional bem grande também, ela trabalha basicamente com chapas, né? Daí pode ser de plástico, que pode ser acrílico, policarbonato, PVC, diversos materiais plásticos, né? Espólios em geral. Daí trabalha com madeira, pode ser com compensado, MDF, alguns metais, né? A nossa máquina tem uma capacidade de cortar metais finos, né? Borracha, isopor. Então, a gente às vezes testa carpete, tem diversos materiais que a gente corta. Eu coloquei um videozinho aqui dela trabalhando, para vocês terem uma noção de como que é o funcionamento dela, né? Então aqui ela está cortando uma chapa de MDF, ela corta, ela grava, ela faz diversos tipos de material. Aqui à direita a gente tem ela cortando em velocidade normal, né, e a esquerda está um pouco acelerada, né? Então ela tem uma qualidade, um nível de detalhes também bem interessante, né? Quando a gente corta um material desse aqui, ele tem uma precisão de mais ou menos uns 5 décimos de milímetro, né? Isso propicia a gente confeccionar algumas peças de precisão também, com uma precisão bem interessante. A gente andou produzindo para o pessoal da técnica uns racks, né? Que eles, para encaixar exatamente os botões dos equipamentos que eles precisam, plugs, né? Então a gente pega uma chapa de alumínio, uma chapa de aço galvanizado e corta os encaixes certinho como eles precisam, né? Aqui também tem borracha, a gente tenta fazer algumas coisas para ajudar o pessoal do adereço, às vezes uma modelagem de uma letra, alguma coisa que facilite eles a fazer a escultura depois também. Então a Halter ela trouxe para a gente diversos benefícios, né? Um benefício que eu acho mais importante é a criatividade. Então toda vez que entra uma tecnologia, nosso produto aqui. Esse auditório aqui ele foi projetado pelo Rogério, né? Então ele foi o primeiro, o Rogério foi o primeiro arquiteto aí que colocou a Halter para fazer uma produção de um cenário. Todos esses recortes, esse mobiliário, foi todo projetado por ele, a gente cortou as peças na Halter e montou o nosso primeiro cenário com a base no projeto dele, né? Outro benefício também que a gente tem é uma produtividade maior, né? Ela tem uma velocidade de trabalho bem interessante, né? Você aumenta a produtividade. A gente tem a redução do desperdício, então sempre que a gente vai cortar algum material, é possível fazer uma paginação do material dentro da chapa, né? Então o pessoal que trabalha programando a máquina, eles já sabem como otimizar isso, e o equipamento ele também tem alguns softwares que ajudam a fazer essa paginação aí. Tem a otimização do espaço físico, que isso eu acho que é um ponto muito importante, né? Então, antigamente, antes da Halter, quando a gente recebia um projeto, a gente limpava o pátio da fábrica, espalhava as chapas de compensado pelo chão, daí tinha alguns marceneiros, tem ainda, né, desses marceneiros que são muito bons, que têm um conhecimento legal de desenho geométrico. Ele passava esse desenho, riscava esse desenho todo no chão, esse material era todo cortado, a gente criava um primeiro pré-corte do cenário, e depois a gente começava a fazer, reproduzir essas peças para conseguir construir o cenário, né? Esse processo ele demorava assim, uma média de uma semana, às vezes, dependendo da complexidade do cenário. Na Halter, o marceneiro junto com os programadores, que os programadores da Halter também têm um conhecimento de marcenaria, né? Tem o Camarão, que é o Moisés, ele era o marceneiro, e o Luiz, ele já também trabalha com cenografia aí há bastante tempo, ele era da artes gráficas, tem um conhecimento legal da parte de informática, e eles ajudam a desenvolver isso daí. Então ele é feito toda a programação do cenário antes, a gente corta essas chapas, e quando leva para o pátio da fábrica já a construção do cenário efetivamente. Então a gente ganha o chão de fábrica durante um período que antes ele era
Pode falar. Acho que tem 2 anos e meio já, né? Será que 2 anos e meio, mais ou menos. A Globo tem. É que a Globo é diferente da nossa fábrica, que são empresas terceirizadas, né? Eles têm várias empresas lá dentro. Tem algumas empresas que já trabalham com esse equipamento há mais tempo, né? Só para vocês terem uma ideia, todas as escolas de samba do Rio trabalham só com essa impressora. Assim, a maioria tem 2. Então eles fazem um carnaval, coisa que eles faziam em 1 ano, eles fazem em 6 meses. Você ganha bastante tempo com isso daí, né? Outra coisa que é importante dessa máquina, ela traz para a gente uma padronização do corte, né? Então, desde a repetição de peças, né, essas peças que estão aqui, todas têm, em teoria, exatamente o mesmo tamanho. Até a reposição de peça no cenário. Então, você tem uma parte do cenário que foi danificada, você vai lá, pega o arquivo, corta a peça de novo. Você também tem uma segurança maior para os operadores, né? Então, a máquina, ela trabalha em cima do material. E o operador, ele não vai em direção à área de corte, né? Então, você tem uma segurança de operação maior do que em máquinas manuais, né? E fora a precisão dela e a qualidade de acabamento, né? Então, você tem alguns tipos de corte que com a Halter são bem mais viáveis do que feitos manualmente. Essa tecnologia mudou completamente o fluxo dentro da fábrica. Antigamente, os projetos que vinham da cenografia, normalmente eles desembarcavam na marcenaria. Hoje, a maioria dos projetos, eles desembarcam na Halter. E depois sim é direcionado, né? A cenografia teve que mudar a forma de elaborar o projeto. A fábrica, na recepção dos projetos, no tratamento desses projetos, quer dizer, mudou bastante e tudo isso gerou maior eficiência e produtividade. A cenografia, o Haroldo é testemunha disso, né? Que está aqui, ele fazia um arquivo antes que era um layout, né? Agora o desenho deles tem que ser a peça, né? Então isso acho que deve ter sido um impacto também bem grande, né? Mas liberou bastante a criatividade, né? Sem dúvida. Então, liberou mais ainda. O tratamento importante da Halter é junto ao MDF, porque a Halter sem o MDF também não daria toda a possibilidade que tem hoje. E dificilmente você conseguiria trabalhar a chapa de compensado e de aglomerado dentro da Halter, porque para não compartilhar todo o material. Ela tem essa coisa, o MDF tem um acabamento interessante, né? A gente corta tudo, né, Sidney? Você sabe, né? A gente acaba... ele é um material que dá um acabamento bem legal. Ela é uma máquina que já te traz o produto acabado. O acrílico também tem um corte que é mais limpo do que na serra, né? Teve um ganho sim. A gente corta de tudo nela, né? Até cortes simples, né? Hoje em dia são feitos na Halter quando tem... Aliás, a produção diz o seguinte, como a gente está sem tempo, vai lá e faz um recortezinho na Halter, isso que virou agora. Isso já é, o pessoal do máquina faz bastante isso. Não dá tempo de fazer isso, mas sim só um recortinho na Halter. Em algumas horas aí você consegue construir uma peça, né? Aí a gente vai passar por alguns programas que tiveram... A Halter teve um impacto grande, né? Um programa Silvio Santos, né? É um programa que o cenário dele é bem complexo, né? Essas pétalas todas, elas têm uma geometria que foi bem difícil de construir. Então a Halter, ela facilitou muito nisso, né? Aí você teve uma parte também que foi interessante nesse projeto, que foi o casamento da construção das peças aqui no SBT com peças fora. Então o piso desse cenário, ele foi confeccionado, a marcenaria, a partir de madeira aqui no SBT, e tem os frisos metálicos que eles foram feitos em laser fora. Então, o mesmo tipo de arquivo que serve para a Halter serve para a máquina laser também. Então, aqui você consegue ver, né, o projeto da cenografia, bem bonito, por sinal, e a complexidade, né, desse cenário todo. Aqui a paginação do piso, que também é uma coisa bem complexa. Hoje em dia a gente tem essa preocupação
de fazer as emendas do cenário serem todas casando, né? Aqui a quantidade de peças, para vocês terem a noção de um piso, em quantas peças eles são divididos. São 54 peças, né? Quebra-cabeça. Até junto com a maquinária, aí a gente acabou otimizando esse projeto, porque ele era para ser 80 e poucas peças, né? E a gente conversando com eles... O pessoal da cenografia ajudou dessa vez, né? Eu acho que eles abusam aí da tecnologia, né? Aí são os quadrinhos do cenário. Esse logotipo também a gente recortou todo na Halter. Bom, o cenário do de noite também, ele foi um cenário que quase todas as peças passaram pela Halter, né? Desde essas caixas onde vão as lampadinhas, essas grades que são a decoração ao redor do cenário, né? Esse relógio do fundo. Então todas as peças, elas foram confeccionadas, cortadas inicialmente pela Halter, as mais complexas, né? Peças retas a gente corta na mão ainda, né? Então, era para ser metal, mas ela sendo feita na Halter a gente teve um ganho, né? De peso, de orçamento, né? De diversas partes, assim, que eu acho que teve um ganho bem grande aí nesse cenário. Todas as peças de balcão, os pisos, eles hoje em dia são todos planejados e recortados na Halter, sempre em parceria com a marcenaria, né? Acho que foi 80% desse cenário passou pela Halter. Eu acho que todas as pranchas aí, aqui no cantinho eu coloquei a prancha do cenário que a cenografia passa, né? E do lado esse elevador também, a porta, todos esses gradins que simulam metal aí são feitos de madeira, né? Foram todos recortados ali. Ficou um cenário fácil, né, de montar e leve, né? Esse cenário eu acho que deve ser um dos que o pessoal menos sofre aí para montar, né? Ficou bem prático. Isso daqui foi o processo que acontece no corte, né? Esse é o cenário da Eliana. Ele foi feito manualmente e a gente digitalizou, vamos dizer assim, algumas peças, né? Então as gravatas do cenário é uma parte que a gente tem uma troca meio constante. Então a produção dessa peça, ela era feita antes com um gabarito copiado com a tupia, e daí o pessoal lá de operação lá da Halter criou um arquivo e a gente corta umas 40, 50 peças dessa num período de 1 hora aí, mais ou menos. Se fosse feito manualmente, eu acho que perderia aí metade de um dia para fazer o mesmo serviço. Então aí a gente teve um ganho também. A quantidade dessa peça que tem pelo cenário dá para ter uma noção do tamanho da encrenca, né? Vou fazer a manutenção disso daí. O Moisés aí, que é o nosso videomaker. Os que estão com a qualidade melhor foi o Moisés que fez. O pessoal vai pedir acúmulo de função. Sabadão. Bom, o Sabadão também foi um cenário aí que a Halter salvou a gente, né? Porque era um programa que tinha que estrear. Tinha mais ou menos 10 dias. Chegou o projeto pra gente para poder entregar. Era um cenário já existente do sertanejo. E aí a cenografia criou esses grafismos aqui, ó. Muito bonito, ficou lindo esse cenário aí, ó. Feito muito rápido, um custo muito acessível. Se não tivesse a Halter, esse tipo de coisa aqui seria completamente inviável fazer num período de 10 dias, não só em tempo como em dinheiro também. Temos aqui essa roletinha que foi feita aí por último agora para o Sabadão. Por que estão mostrando isso? Uma pelo tempo também, que o tempo era bastante curto, tinha 10 dias para confeccionar essa roletinha. E roleta, para quem não tem muito conhecimento, é uma coisa bastante complicada de confeccionar. Embora a fábrica ela já tem muito know-how, já fabrica isso daí há pelo menos 20 anos. Só perde para Las Vegas, né? Só perde para... Não sei se perde, né? Não sei se a nossa marcenaria perde para Las Vegas, não, viu? Bom, enfim, ela também é muito precisa, né? Conforme o Thiago falou. Então, você fazer uma roleta cortando todos os materiais na Halter, a chance de você ter erro de uma peça, ficar pegando na outra, não sair redondinho, como às vezes corta na mão e não fica. Às vezes tem que ajustar um pouco aqui, um pouco ali. A Halter ela já sai precisa no primeiro corte.
falar aqui também um pouquinho do cenário aqui da nave da Xuxa, que foi confeccionado aqui para o Máquina da Fama. Ela tinha que estrear, se eu não me engano, foi em 20 dias que a gente fez essa nave. Ela tinha que estrear junto com a estreia da Xuxa na Record. E a gente conseguiu produzir aí. É uma coisa interessante que vocês percebem aqui que a parte central ela é bem mais complicada do que o resto. E aí o que acontece? Tecnologia, por si só, ela não caminha. Tem que ter sempre um ser humano pensante atrás, capacitado, treinado e ter os conhecimentos. Aí o que a gente fez? Numa reunião, a gente viu os processos que a gente poderia ganhar tempo para poder entregar no prazo. Como a parte do meio era a parte mais complicada, a gente fez em 3 blocos. Fizemos a parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo separadas. Com isso a gente liberou por partes, principalmente a parte do meio, que tinha um grande trabalho de elétrica, era muita lâmpada para colocar, tinha acho que mais de 600 lâmpadas para colocar, num tempo bem curto, e isso gerou um sucesso para a gente, por ter feito a construção dessa maneira, que é o que eu falo, a tecnologia sem a pessoa pensando, sem ela estar capacitada, não adianta nada. Temos aqui também o cenário da novela Cúmplices de um Resgate, também foi muito utilizado, trabalhos de Halter. Aqui a gente vai mostrar apenas um pouco, pelo tempo que a gente tem. Isso aqui tudo foi feito em Halter, tudo isso aqui construído em Halter. Aquela igreja lá do fundo também foi praticamente toda construída na Halter. Esse aqui se eu não me engano, acho que foi o primeiro capítulo da novela, né? A Ivanise e Taia devem saber. Foi, né? Aqui é o cenário, um dos cenários principais da novela, que é a mansão, né? A gente tem nessa mansão aqui essas peças, essas portas, que ela é bem complicada de confeccionar, muito recortezinho. Aqui também, essas letras Superstar aqui foram todas cortadas na Halter e construída pela equipe e pelos marceneiros da novela. A gente apenas recortou os materiais e eles construíram. Se eu não estou enganado, acho que eles fizeram isso daí entre 7 e 10 dias no máximo. Foi um prazo bem pequeno que eles tiveram para fazer essa construção. Aqui é outro cenário. Ai, agora que você chegou, tá tudo ótimo. Também aqui tudo é feito na Halter. Essas peças, o fundo aqui, a tapadeira lilás. Acho que os pisos também, né? Os pisos, tem muito piso. Aqui mostra pouco, mas tem muito piso. Essas peças aqui também. Enterprise, esses recortes, o balcão. O cenário do Carinha fez bastante piso, né? Para quem a gente tem bastante. Muito. Essa novela nova, acho que todos os pisos são de madeira, né? Esse cenário aqui também, todas essas peças aqui, ó, são peças complicadas de montar. Foram feitas na Halter. Isso aqui eu cometi uma falhazinha, pessoal, vocês me desculpem, eu cortei uma parte principal que tinha peça de Halter. Essas aqui também foram. Esse cenário aqui também, tudo isso aqui foi feito na Halter. Esse portal também foi feito na Halter. Então a novela tem muito cenário feito na Halter. Não dá mais para sobreviver sem a máquina, já perceberam, né? Não tem como. Ainda bem que ela não é uma máquina que dá muita manutenção, né? É basicamente só quando. A gente faz uma manutençãozinha periódica, mas ela até que funciona direitinho. Um dia essa máquina... A manutenção interna ou externa? A manutenção externa. A gente faz uma manutenção preventiva, vamos dizer assim, que é mais lubrificação. E eu acho que nesse período aí de 2 anos, ela deu alguns probleminhas agora. Trocamos esteira, trocamos poucas peças, assim, mas o fabricante da máquina, ele vem até a empresa e faz a manutenção. Mas ela é bem resistente, Antônio. São compradas novas, não são afiadas. Cada fresa ela é para um tipo de material, né? E quando ela cega, ela é descartada e comprada outra. Como se fosse uma broca de furadeira também. A gente vai falar agora aqui um pouquinho de polidor de acrílico, conhecido aí no mercado como microchamas.
Tem um videozinho aqui para mostrar. Antigamente todo o polimento de acrílico era feito manualmente. Então, toda vez que se corta um acrílico, como esse aqui da mesinha, ele sai com a superfície áspera, né, inacabada. Aí o marceneiro tem que ir lá, lixar uma vez, passa com água, tudo, passa outra lixa mais fina, até que ele fica com a superfície bem lisa, para aí poder fazer o polimento. Com massa de polir, politriz, isso é um processo bastante demorado. Eles fazem com uma capacidade tremenda, fica melhor do que com o polidor. O acabamento feito na mão não tem acabamento melhor do que quando eles fazem na mão. A diferença desse equipamento está na versatilidade dele. Por exemplo, essas peças aqui, se elas fossem essa torre, aquela outra torre Eiffel ali, se ela fosse feita de acrílico, nunca que a gente conseguiria polir essas peças na mão, na politriz, é inviável. E essa máquina, como a gente vai ver aqui no vídeo, ela trabalha como um maçarico, que ela queima a primeira camada da superfície do acrílico. Ela não queima o acrílico, só queima a primeira camada. Aqui, ó, esses furinhos que tem aqui, vocês veem que tem uns mais brancos e uns transparentes. Aqui também, ó. Aqui são rebaixos feitos no acrílico, bem pequenos, e não tem como polir isso daí, impossível. E no maçarico ele pule aí em questão de segundos, uma peça está pronta. Oi? É nitrogênio. Ela faz a eletrólise, né, com a soda cáustica, e ela gera esse gás de nitrogênio. Oi? É um cilindrinho pequeno. É com água destilada e soda cáustica. Daí ela gera, com a eletrólise, ele sai o nitrogênio e ela faz essa chama que ela não amarela o acrílico, né? Então ela tem essa... Se fosse um fogo convencional, né, gerado por outro tipo de gás, o acrílico provavelmente ficaria amarelado. E como a gente tem uma demanda até certo ponto grande de troféus, a gente faz muito troféu para a Máquina da Fama, Eliana, Passa ou Repassa, então tem uma demanda grande aí que essa máquina ela nos ajuda bastante com isso. Além do que, com esse ganho de tempo, né, a gente acaba liberando o marceneiro para fazer outros trabalhos, a gente ganha em produtividade. Não podemos esquecer que a fábrica de cenários é uma unidade de negócio. E por isso ela tem que estar sempre inovando, investindo em tecnologia, porque a concorrência está aí fora. Tem pessoas aqui da produção que sabem que muitas vezes as coisas são orçadas fora, quando a fábrica não tem condições de atender, devido a muita demanda na fábrica, eles acabam orçando fora, e a gente tem concorrente aí fora. Então a gente tem que investir na capacidade dos nossos funcionários, treinamento, investimento em tecnologia. Isso é uma coisa constante, ela não pode parar nunca. Não é porque a fábrica de cenários ela não gera lucro direto para a empresa que a gente tem que ficar acomodado. Tem que continuar investindo sempre. E vamos falar aqui um pouco agora das previsões de novas tecnologias que a gente pretende, se possível, adquirir para o futuro. É lógico que isso vai depender aí de orçamento e outras coisas, mas é uma coisa que a gente já está visionando aí já faz um tempo. É bom o pessoal da filmografia não ficar muito animado ainda, que falta aprovação para isso, tá? Não vamos fazer plano já. Então, essa dobradeira de materiais, ela é uma máquina que ela é feita para dobrar acrílico, fórmica, PVC, policarbonato, né? Então, hoje em dia a gente faz esse tipo de dobra de uma forma artesanal. Até o pessoal é bem criativo aqui, tem um monte de engenheiro lá na marcenaria. Eu falei, a NASA tem que vir na fábrica de cenário. E eles bolaram aqui esse equipamento para aumentar a potência do nosso dobrador de acrílico. E com o auxílio aí de 3 sopradores térmicos e um fio de níquel cromo, eles conseguiram fazer essa dobra. Essa tecnologia a gente já tem aqui há bastante tempo, até o pessoal da marcenaria é bem qualificado para trabalhar. Cadê o Bahia? O Bahia é o especialista em acrílico. O Bahia é o fera acrílico lá da marcenaria, ele, o Gordela ali, o Antônio. Aliás, tem vários lá que trabalham muito bem com acrílico. É o Oswaldo, né?
Essa máquina que está aqui do lado, ela ajudaria bastante aí você fazer esse mesmo processo sem aquelas adaptações técnicas ali, né, que a gente teve que fazer para fazer o serviço. A gente fez 30 peças dessa num período aí de uma semana, né, uns 10 dias. Silvana, esse daí é o novo programa do Silvio, Bolsa Família? São os frutos do Bolsa Família. E com essa maquininha a gente ganharia um tempo legal para produzir esse tipo de peça, né? Falar um pouquinho aí da impressora de grande formato. Ela é similar àquela que a gente mostrou no começo. A diferença dela é o tamanho e a versatilidade dela de imprimir em outros tipos de materiais que a gente não imprime com a nossa. Então essa máquina aqui, que é um sonho de consumo nosso, ela tem 3,20 metros de boca de impressão. Ela imprime em tecido, papelão, lona, adesivo, acrílico, policarbonato, ou seja, superfícies rígidas, de pelo menos aí até 5 milímetros, além da qualidade e a velocidade de impressão. Ela imprime de 60 a 120 metros quadrados por hora, né? A nossa, lógico, tem 1,27 m de boca, imprime muito menos do que isso. Então ela proporciona para a gente aqui redução de custo, porque hoje qualquer impressão que é feita acima da capacidade da nossa máquina, aí, que é em torno de 1,30, é feito fora, em questões de principalmente lonas, porque a gente não pode fazer uma lona para colocar no cenário com emenda, muitas vezes, principalmente a questão da tecnologia HD, ela mostra muito as coisas e perfeições do cenário. Então é tudo feito fora, essas impressões maiores. Então a gente tem muito problema também com qualidade da entrega dos materiais. Em um ano aí a gente trocou aproximadamente 4 vezes de fornecedor por questões de qualidade. Rapidez eles têm, atendimento comercial eles têm, o problema é a questão de qualidade. Cansamos de receber materiais danificados, arranhados, com problemas de impressão, impressões mal feitas. E como aqui as impressões geralmente no cenário elas são as últimas coisas que entram, geralmente é feito no final. As impressões são feitas no final e a gente não tem tempo para errar. Se o fornecedor entregou uma impressão para a gente com a qualidade ruim, a gente fica de cabelo em pé. Aí é com a qualidade que a gente realmente precisa. Temos aí uma pegadinha, inclusive, que a gente vai estar fazendo aí, que o Renato está aí, que as artes chegaram para a gente hoje, tem que estar aqui até quinta ou sexta-feira no máximo. Então, quer dizer, as coisas vêm muito em cima da hora. Primeiro uma prova do fornecedor, para ver se a qualidade da impressão está boa, se a resolução está boa, se não está serrilhado. Aí ele manda um pedacinho lindo. Quando ele manda o que tem que mandar mesmo, aí nem sempre vem tão bom assim. Essa máquina a gente está fazendo um estudo para aquisição dela, até porque a gente gasta muito. Então a gente está fazendo um estudo do payback dela, mas já está em andamento. A gente fica muito animado, né? Pois é. Então aí tem uma agilidade e a felicidade que eu falei de impressão em diversos tipos de mídias, né? Quem vai falar aqui agora? O Thiago vai falar um pouquinho agora de corte a laser. Então a máquina corte a laser ela é similar à router, né? A diferença dela é que ela trabalha com um corte com uma precisão maior, né? Então as que a gente está procurando aí no mercado, a nossa tem de 5 décimos de milímetro, essa daí ela tende para 1 décimo de milímetro. Então ela consegue fazer peças com maior precisão. A diversidade de materiais, né? A gente conseguiria trabalhar com ferro de espessuras maiores. O acabamento final no corte, então você tem uma peça em acrílico já sai da máquina com acabamento bem interessante também. E aumentaria a produtividade aí da fábrica com esse equipamento. Aqui tem um videozinho que é do funcionamento de 2 equipamentos, né? Um trabalhando com corte em metal e o outro trabalhando com corte em acrílico, né? Então, essa máquina ela seria bem interessante, a gente conseguiria produzir peças para eletromecânica, fazer dispositivos, né? Que hoje em dia a gente faz com uma fresa manual, também dá para fazer bastante coisa, mas daria para produzir
peças diferentes, né? E o acrílico já saindo com acabamento nesses casos de peças pequenininhas. O acrílico ele já sai acabado, né? Ele não precisa polir, não precisa nada, é só colar. Eliminaria processo aí, né? Para alguns casos, né, que o polimento manual ele tem algumas vantagens aí também. A seccionadora vertical é um equipamento também que a gente está estudando adquirir por conta de alguns fatores, né? A otimização do espaço físico, né? Então hoje em dia a gente trabalha com uma serra seccionadora também de bancada. Isso é uma máquina de cortar madeira, né? Então ela trabalha, em vez de ela trabalhar com uma mesa de corte, ela trabalha com material de pé. Então aí a gente ia ganhar em espaço, assim, numa máquina que ocupa 4 metros quadrados, essa ocuparia 2 metros quadrados. A gente ia ganhar chão de fábrica lá, ia ter uma área maior para trabalhar. Tem a vantagem também de ergonômica, né? Então uma pessoa para colocar uma chapa nesse equipamento, ele trabalha de pé, né? Você não precisa esforçar tanto aí o marceneiro quanto para colocar numa bancada, né? Tem o fator de segurança também. Então, você não trabalha contra a serra de corte, né? Você pode ver que a serra está virada para o material. Diminuiria também acidente de trabalho, né? A gente não tem tido muito, mas eliminar o risco é sempre bom, né? E tem a precisão também. Ela é um equipamento bem interessante. Assim, essa é uma manual, né? Você coloca ela na posição e corta, mas existe variedade dela que é CNC também, que trabalha com arquivo, né? E tem máquinas também que cortam a chapa em ângulo, né? Nesse caso ela corta só reto, mas tem chapas que cortam em ângulo. E tem máquinas também que... máquinas não, aí na verdade são acessórios, que eu estava vendo um vídeo esses dias aí na internet, a pessoa não coloca nem a mão no material, na chapa. Desde da bandeja lá onde a chapa fica guardado, ele pega com uma simples maquininha, a chapa fica guardada na posição vertical, ele vem com uma maquininha, coloca, puxa ela numa esteirinha, cai no carrinho e coloca a chapa direto na máquina de corte. Ele não tem contato nenhum com o material até o material ser cortado. Isso ajuda também a questão de esforço físico, né, por parte dos profissionais. Aí vamos falar um pouquinho aí da calandra de serralheria artística. Aqui a gente tem esse modelinho aqui. Isso é utilizado muito para fazer janelas coloniais, grades, guarda-corpos. São trabalhos bem artesanais e que hoje a gente faz, quando a gente faz aqui, a gente faz, né, na mão, na raça ali. A equipe da eletromecânica é sensacional, eles fazem, se não tem máquina, vai na mão e fica perfeito. A diferença da máquina, aqui eu vou mostrar para vocês o videozinho, é que você tem uma repetição de peças. Se você quiser fazer 1000 peças exatamente iguais, com uma simples maquininha pequenininha como essa manual, é possível fazer. É uma máquina muito barata, e tem uma produtividade bem legal aí. Não precisa ser muito forte não para usar, tá? É uma máquina bem fácil. Júlio? O Júlio perguntou, eu falei, não, você pode usar, Júlio. Então assim, esse tipo de equipamento, cada equipamentozinho desse faz um tipo de trabalho. Uns fazem, torce o material, que nem aqueles feitos ali em cima, outros fazem dobras, e são tudo maquininhas baratas e que tem uma produtividade aí boa, muito mais prático do que realmente fazer isso na mão. E essas peças compradas no mercado são peças bem caras, né? Bem caras para comprar elas prontas. E fazendo aqui, com certeza, acho que a gente teria aí um ganho substancial aí. Acho que tem coisa até importada, você falou, né? A gente trabalha com ferro italiano, né, da Ferronor. O pessoal da novela gosta bastante. E tem questão de prazo de entrega também, né, que esse é um fator muito importante para a fábrica. Muitas vezes a gente não tem tempo e por causa de depender de fornecedor, a gente acaba não conseguindo atender um sonho aí da cenografia e tem que mudar por algum motivo. Aí vem o SLA. Aí vem o SLA de compras, né, que só para orçar para 7 dias. Bom, então
É isso aí. Aí o Rafael aqui vai fazer o fechamento. Tem duas frases aqui sobre inovação. Acho que a inovação tecnológica é um braço da inovação, partindo de alguns segmentos, empresarial, governamental e pessoal, nós não podemos fugir da inovação. Então essas duas frases é para reflexão. É isso aí, pessoal. A apresentação é isso. Queremos agradecer imensamente aí a presença de todos. Foi muito bacana ter todos vocês aí. Eu acho que, na verdade, a gente devia ter feito um final diferente, né? Porque tudo foi diferente aqui na nossa apresentação de fábrica, né? Então, eu não gostaria que as palmas fossem para o palestrante, para o mediador. Eu gostaria que fosse para a equipe da fábrica que está aqui. Obrigado, mereço. Essas palmas suas aí, tá? Você que merece essas palmas suas. Obrigado, pessoal, pelas palmas. São bom vocês. Sacanagem, Terminou ainda não, mano. Pode subir os créditos ali. Tem a última cena, né, mano? A última cena ainda. Se chegar lá, só vai ter geladeira. Obrigado, hein?